Olá, senhoras e senhores. Esse é mais um vídeo aqui do Inglês VNG, ou Vaga na Gringa para os mais, podemos dizer assim, os mais agressivos, né? Ah, e, cara, esse vídeo aqui é justamente o que você leu no título, né? Grande parte, eu vou botar uma porcentagem no título, eu não sei, talvez 99%, mas tem que ser alguma coisa chamativa, porque eu sei que senão vocês não clicam no vídeo, né? Então, é difícil competir aí com o Mister Beast, né? Felipe Neto e essa galera, certo? Mas, enfim, meus queridos, o grande motivo para você que é apressado também, e muita gente já deve ter até saído do vídeo, é que você lida com coisas, né? Ou vocês normalmente tentam aprender inglês fazendo coisas que vocês não gostam. Já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar que atividades vocês fazem em inglês que te dão prazer, que fazem de fato vocês ali gostarem, né? Poxa, eu acordei hoje e tal. E uma das coisas, né, que me fez esse vídeo é uma aluna especificamente que ela me falou, olha, as aulas não estão dando certo para mim assim, eu tenho um índice um índice de sucesso com alunos que é um pouco acima da média, né? Eu não me considero extraordinário. Eu acho que a grande maioria dos professores não é extraordinário, porque a gente tem uma grande dependência do aluno também, né? Então, naturalmente, se você lida com adultos, você vai ter uma taxa de sucesso, adolescentes outra, crianças uma outra taxa que normalmente é até mais alta do que todos os outros, né? Então, as crianças aprendem mais fácil. E um dos motivos é isso, né? É as crianças terem prazer, acabar vendo ali atividades, desenhos, enfim, musiquinhas. E pra criança aquilo é emocionante, né? Para um adulto ouvir ali Twinkle Twinkle Little Star, Oh I Wonder Where You Are, 70 vezes é um saco, né? Ouvir o ABC, A, B, C, D, a nova aí, né? In the morning, brush your teeth, certo? É excruciante, né, cara? O adulto quer se jogar na janela. O adolescente, então, meu Deus do céu, né? Adolescente entra no mundo das ideias, vai pra outro lugar, enfim, começa a pensar no Naruto, filho, no One Piece e já era, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, foque em conteúdo que vai te trazer prazer, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Que é um conteúdo que atualmente, em relação ao inglês, está me trazendo bastante prazer, né? É uma coisa que me faz interessado. Pra mim sempre foram séries, tá, pessoal? Inicialmente, né, bem lá nos meus primórdios foram músicas, tá? Então, aquela lá do, eu não sei se é Nickelback, Nickelback. No one knows what it's like to be a bad. Não sei se é Nickelback. No one knows what it's like. Enfim, depois Nirvana, né? Come as you are, certo? Ah, o What Others? Let me think. Nirvana, tem o Smells Like Teen Spirit, né? Como é que é, cara? Amularo, and I know. Cara, é assim, é o tipo de música que pra você entender só por ouvir é extremamente difícil, né? Ainda mais sendo iniciante. Mas você com a letra ali se torna muito mais gostoso, né? E depois eu fui lá para outras séries. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu vou mostrar um pouco aqui de como eu considero que foram experiências extremamente relevantes para mim, né? Que com certeza eu passei muito mais horas vendo séries e filmes do que de fato estudando, né? Isso é uma coisa muito interessante, né, cara, de se pensar. Eu tenho certeza disso, né? Eu tenho certeza disso. E obviamente que não foi só assistir, né, pessoal? Só assistir, ficar lá vegetando e mexendo, né, scrollando o TikTok enquanto tá assistindo uma série, um filme, não vai te fazer aprender também, né, cara? Então, não existe mágica, certo? A gente já vai falar um pouco disso. Meus queridos, aqui, cara, são alguns exemplos atemporais, tá? Você pode fazer o mesmo, né? Ainda assim, cara, séries não é o mais recomendado, sinceramente. O ideal é que você treine o listening ali sem precisar, com algum conteúdo que vai ter uma certa repetição, né? Que você vai ouvir várias vezes e vai realmente se tornar ali
um mestre entender aquela frase, né? Então, uma frase, por exemplo, que em qualquer contexto você vai conseguir ouvir e entender, né? Você vai falar, pô, já ouvi essa frase centenas de vezes, então tá fácil, né? E aqui Lost é um grande exemplo, cara. Eu considero que essa série aqui, eu não sei, cara, todas as temporadas que são, né? São 5 ou 6 temporadas. Mas inicialmente ali pra mim era o que era uma coisa que me dava uma grande vontade. O Lost, na verdade, dá uma grande vontade de assistir pra qualquer pessoa, né? E como todo mundo, pessoal, eu comecei a ver com todo mundo na época, né? A gente começou a ver ali na Rede Globo, dublado, e tal. E assim, não que seja ruim, né? Mas era muito tarde, eu era adolescente na época, estudava de manhã e, cara, simplesmente não era compatível com a minha rotina. Então, eu usei meios alternativos, né, podemos dizer aí, para assistir pela internet. E eu acabei me deparando aí com a série legendada, né? E, e é muito legal porque realmente tem todos esses personagens aí, tá? Tem bastante interação entre eles, então a série tem a parte de suspense, mistério, mas é muito mais um drama, né, entre os personagens, a grande maioria deles lidando ali com o seu passado, né, lidando com tudo que aconteceu para levar eles até ali, né? Então é extremamente interessante, cara. E os cliffhangers, né? Aquela parte. Você começa a série extremamente parado, né? E vai chegando sempre no final do episódio, você fica cada vez mais curioso. E isso vai se acumulando até o final da temporada, como toda série, né? Mas aqui no Lost, cara, não é à toa que foi uma das maiores séries da história, né? Se eu não me engano, até hoje tá entre os top 10 ali, cara, porque é muito mistério, é muito mistério. Tanto que uma muita gente ficou desapontada porque pela quantidade de coisas que não foi explicada no final da série, e assim, é o que é, né? Mas, meus nobres, vamos pra próxima aqui. A próxima, cara, pra mim, né, para mim particularmente, foi aqui o Supernatural, né? O Supernatural. Os dois irmãos aí, Sam e Dean, né? Passava ali no Warner Bros, né? E também, cara, é a mesma coisa. Eu, na época, consegui alguns DVDs ali emprestados, né? E a única recomendação da pessoa que me emprestou foi justamente, ó, assista legendado, né? E na época eu não tinha tanto esse hábito, nem de assistir série, muito menos de assistir legendado. Eu costumava assistir muito desenho, né, animado, que não tinha nem a opção de assistir legendado na TV aberta, né? Então, cara, também foi uma série aí que me ajudou muito, né? Não só claro, tem a parte da série ali, capirotesca e tal, eu já não assistiria novamente hoje por causa dessa parte, mas é, a parte deles como vivendo, né, vivendo ali no meio que no underground, né, fora ali da sociedade, certo? Então eles viviam sempre à margem ali da sociedade, faziam as coisas deles e seguiam com a vida, né? As 2 primeiras temporadas especialmente, e depois a história se desenvolve para outra coisa, para de anjos e demônios lá, né? Que também, assim, era interessante, né? Apesar de se acabar sendo um pouco mais pesado, mas era legal e com certeza me ajudou muito, né? Então eles lidam muito ali com os conhecidos, né? Rednecks, certo? Então você consegue ouvir muitos diálogos ali mais crus, assim, né, cara? Então é, é a mesma coisa que você pegar um cara que tá começando a aprender ali e botar. Eu ia falar um lugar aqui no Brasil, mas ia dar problema, né? Preconceituoso. Mas você pegar um cara que tá começando a aprender português, você imagina daquele lá no interior de Minas, cara. Lá no interior de Santa Catarina, né? De Santa Catarina pode falar, né? O pessoal que fala cantando, fala com sotaque alemão. Então, cara, a pessoa vai ter uma extrema dificuldade de aprender, certo? E não é diferente aqui, né? Não é diferente aqui. É um pouco mais difícil, mas, cara, a parte da história, então, pra mim, especialmente,
a questão de descobrir, né, o que aconteceu lá não sei se era a namorada, esposa do Sam, que aliás, assim, acaba sendo um bagulho bem, enfim, né? E depois, o que eles são, né? A mãe deles, o pai deles. Tem um bando de história aí que fica. Bando de mistério também bem interessante aí no Supernatural, né? Vamos pra próxima aqui. É o Prison Break, né? Essa aqui, cara, eu acho que considero até uma das mais famosas também. E realmente, cara, era uma época que a gente era bem servido de série, né, cara? Hoje a gente tem 1 bilhão de séries aí e é difícil de achar a série boa. Mas aqui até hoje também, cara, uma série atemporal, certo? Que é relativamente, sei lá, pode ser um pouco pesada ali pra quem é mais sensível, tem uma cena ou outra mais intensa ali, mas o que chama a atenção nessa série é, é a questão de. São menos personagens, né? Então não tem tanto personagem assim, igual no Lost e no Supernatural também, né? As interações são. O inglês, eu considero o inglês relativamente tranquilo, né? Então, apesar de ter o pessoal ali na cadeia, tem a parte lá dos negros, né? Dos brancos e tal. Você consegue perceber um pouco mais essa questão de diferença, que no Brasil não, 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 não é tão intenso quanto lá nos Estados Unidos, né? Então lá eles realmente têm os grupos na cadeia dos negros, dos brancos e não se misturam, né? E aí tem os latinos também, né? Um pouco dos latinos ali, se eu não me engano, é o Salvadorenhos, né? Então que é o amigo dele aqui, eu esqueci o nome dele agora, cara. Mas que é gente boníssima, né? Também, então, cara, é uma série que vale muito a pena conferir. Assim, como eu tô falando que foi interessante pra mim, talvez você não goste, né? E tudo bem, cara. E tudo bem, né? Tem gente, meus amigos, tem gente que só vai se interessar por música, tem gente que só vai se interessar por filmes, né? Filmes até, por exemplo, minha mãe não gosta de séries, né? Ela gosta ali de filmes que são mais realistas, né? Então, por exemplo, um Supernatural, Lost, né? Ela já não gosta, né? Mas aqui o Prison Break, não lembro na época, né? Mas eu sei que ela se interessaria mais, né? Então, cada um vai achar o seu próprio estilo aí, naturalmente, pessoal. Cada. é, O drama por si, né? A questão da interação com os personagens é um pouco mais complexo, né? Então, hoje em dia eu já não consideraria isso tão adequado ali para o nível que eu era quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a consumir esse conteúdo, mas era o que me fazia interessada, né? Então, eu acho que como eu falei no início, é muito mais por isso que eu fui até o final de cada uma dessas séries, né? Aliás, as últimas temporadas de Prison Break, por favor, também, né? Brincadeira. Supernatural, então eu não vi, cara. Eu não passei da quarta, né? Então, é aquela coisa, certo, cara? Mas é até o final ali de uma certa história, de um certo arco ali que tem uma conclusão interessante, né? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? É muito legal, é muito interessante. A parte, eu diria, é uma das principais ali que você tem que ter em mente quando você começar a estudar, ou você que já está estudando, tá meio triste, tá pensando em parar, né? É fazer isso, cara. É ter um conteúdo que você vai chegar em casa, nossa, eu tenho que ver o que acontece ali, aquela coisa que você vai dormir e quer ver mais um episódio, ou sei lá, um tipo de música que realmente te faz feliz, né? Então, é explorar esse tipo de conteúdo, tá certo? E como eu falei anteriormente, para quem ficou até o final, por que as séries já não são tão interessantes para assistir? Deixa eu voltar aqui. Eu diria, cara, que a série não é tão interessante pela questão do número de episódios, né? Lembra que eu falei que é interessante, especialmente interessante você ficar bom em uma frase ali por vez, né? Aquela frase que você vai, independentemente do contexto, você vai saber o que é aquela frase. Então, na série, apesar de poder acontecer, como o Supernatural, por exemplo, ali, é a que eu acho que a gente mais tem ali dois personagens interagindo do começo até o fim, praticamente, e isso muda pouco, né? Então você acaba pegando ali os trejeitos, né? Entendendo ali as frases de efeito que eles falam.
E isso é muito bom, né? Então, quanto mais limitado for o vocabulário, for a interação, e mais vezes você puder repetir, é uma boa jogada, certo? Então, por exemplo, se você pegar vamos pensando em outro contexto agora. Para quem gosta de cartoons, né? Você pegar ali o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? O novo aí do Miles Morales, né? Que aliás, sensacional. Você pegar ali e pegar esse filme do começo até o fim e dissecar ele, meus amigos. Eu falo de realmente ver ali frase por frase, palavra por palavra, e falar em voz alta, repetir, ver esse filme dezenas de vezes. Assim, claro que você vê um filme dezenas de vezes, você vai estragar o filme, né? Então, você pegar isso com um conteúdo que você gosta, você passa a não gostar. É a mesma coisa do despertador, né? Quem bota a música que gosta como despertador é louco, porque deixa de gostar da música, né? Então, é aquela coisa, tá? Não, assim, como eu falei, pra mim, eu não gosto tanto disso, mas eu sei que funciona, eu reconheço que funciona muito, né? Então, você pegar ali, explorar um filme com legenda mesmo, tá? Mas legenda em inglês e ali vendo frase por frase, palavra por palavra, o que significa para você, o que significa cada palavra, para você não, o que significa cada palavra e o que significa naquele contexto ali, né, pro personagem. Então, não é simplesmente ver o filme passivamente, né? Você tem que estar ativo ali, você tem que repetir aquelas palavras, né? Então é importante, especialmente para o meu público, que é o pessoal que está mais focado na fala, entrevistas de emprego, reuniões, etc. Né? E isso vai te fazer avançar de uma forma que você não imagina, cara. De novo, não é uma coisa rápida, né? Mas você vai chegando num ponto ali, como eu falei, que não tem mais novidade, né? Você vai saber o que esperar, né? Então você já vai saber de cor. Com certeza vocês já viram aí criancinha, que é porque as crianças aprendem mais rápido, que já viu um filme dezenas de vezes ou um vídeo e eles já sabem de qual que vai falar, né? Já sabe as falas ali. E a mesma coisa, é a mesma teoria aplicada, só que pro idioma, né? Pro inglês, certo? Meus queridos, mais uma vez obrigado. O vídeo já tá longo até demais, eu me estendi um pouco aqui, mas eu me empolguei. Porque com certeza aí, cara, eu sei que a minha experiência é valiosa e tem muita gente que eu conheço que aprendeu da mesma forma, né? Quantas pessoas vocês já não viram que, aprendi inglês com Friends, né? Não é o Friends, não é a série que fez ele aprender, mas é o conteúdo repetido, é a questão dos mesmos personagens ali, todo episódio, a interação entre eles, você pegar o trejeito, enfim, tudo que eu já falei até agora, certo? É nós, meus queridos. Eu fiquei na dúvida se eu falava é nós. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E links aqui na descrição para você que se interessou, quer ter aula comigo, quer saber tudo isso com mais detalhes, certo? Entre em contato comigo, cara. Eu mesmo que faço atendimento ali. E vou ficar muito feliz em te ajudar se for o caso, certo? Eu não lido. Eu tomei a decisão aí recentemente de não lidar mais com crianças, certo? Não trabalho, meu foco são adultos, especialmente profissionais que estão tentando se aprimorar ali em relação ao idioma, certo? Então, especialmente aulas de conversação, fiquem à vontade para falar comigo, ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.